Tivemos um grande ataque de drones russos contra a Ucrânia hoje, quase 200 drones contra a Ucrânia. Ontem teve pouco, lembra? Eu falei para vocês, estavam guardando o drone para fazer um ataque grande, né? Fizeram um ataque grande hoje, conseguiram destruir uma instalação de infraestrutura elétrica aqui em Odessa. Odessa parece que está sem luz. Fora isso, não teve nenhum outro grande problema aqui nesse ataque de drones. Os ucranianos também fizeram um ataque, atingiram alvos em Volgogrado, em Liptsi e várias outras regiões por aqui. Alvos estratégicos, teve até coisa aqui no norte, aqui, drone revisto aqui perto de Moscou, nessa região aqui do norte da Rússia, né? Bom, na linha de frente não temos nenhuma novidade. A curiosidade é que ontem o Trump falou uma besteira sobre soldados ucranianos cercados em Kursk. Eu já tinha cantado a pedra para vocês, falando que isso era fake news lá atrás. Houve o risco de cerco de soldados ucranianos? Sim, houve o risco de cerco de soldados ucranianos, mas esse cerco não aconteceu. Os soldados conseguiram recuar todos de forma tranquila. E mesmo essa confusão toda, isso aconteceu alguns dias atrás. Repara como é que o Trump está positivamente usando desinformação russa nos discursos dele, né? Não é possível que ele não tenha sido informado pela inteligência americana de que isso não aconteceu e que, mesmo que tenha acontecido o risco de cerco, não há mais esse risco, né? E o pior é que ele coloca a coisa como se ele tivesse pedido ao Putin para poupar os soldados ucranianos, sendo que, sim, os soldados ucranianos já estão na Ucrânia, pouquíssimos foram mortos nessa retirada, na casa de dezenas. É trágico isso? É trágico, mas você considerar um recuo de toda uma área invadida, dezenas de soldados mortos, é praticamente nada. Foi um grande sucesso esse recuo ucraniano por lá, e não tem nada a ver com o Putin quebrando galho, né? Tem a ver com a eficiência ucraniana mesmo, até porque tudo isso já aconteceu no passado. Enfim, isso para mostrar para vocês o quanto o Trump está deslocado da realidade, né? Isso é uma coisa meio assustadora. Ontem ele postou um post lá no Truth Social se comparando a Churchill, a Winston Churchill. Ele está achando que o que ele está fazendo é resolver a guerra. Não, Trump, você é o Chamberlain, meu amigo. Você não é o Churchill, você não está resolvendo a guerra de forma alguma, você está piorando ela, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Bob Dias, voluntarista, Fora Lula, eleições já, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Deixa eu dar um recado para vocês também. Eu estava cogitando se eu iria ou não na manifestação amanhã contra o Lula, né, a manifestação que pede anistia do pessoal do 8 de janeiro e o impeachment do Lula e várias outras pautas. Eu estava com receio de ir porque vai estar um monte de bolsonarista lá e alguns bolsonaristas ultimamente têm falado com as bolas do Putin na boca. Então eu estava com medo de participar desse evento, estava com receio, mas eu decidi ir de qualquer forma, dar um grau de confiança. Vamos ver quem sabe o pessoal não está melhorando, né? Então eu vou estar em Copacabana, em frente ao posto 5, às 11 horas da manhã. Eu estarei lá, só garanto estar lá precisamente às 11 horas da manhã, no posto 5, ali em Copacabana, no calçadão ali, bem em frente ao posto mesmo, tá? Quem quiser se encontrar lá, quiser bater um papo e coisa e tal, vou estar lá amanhã. E depois das 11 horas eu não sei para onde é que eu vou, devo ficar por ali algum tempo, enfim. Vou estar na manifestação amanhã, decidi participar, mesmo com receio de que acabe saindo rucetagem lá nessa manifestação, né? Bom, falando aqui sobre a situação na Ucrânia, a gente tem aqui o ataque de 178 drones Shahid lançados pelos russos ontem, 130 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana, outros 38 por guerra eletrônica, portanto a gente tem 160 que não tiveram efeitos. Infelizmente teve 10 que atingiram alguma coisa e ainda teve 2 mísseis Iskander-M que acabaram atingindo vários pontos aqui da Ucrânia. O principal ponto foi aqui em Odessa, onde acabou tendo falta de luz aqui em Chornomorsk, que é esse outro porto aqui, é no Oblast de Odessa, né? Não é na cidade de Odessa, mas acabou causando problemas de energia aqui e também aqui em Pavlograd, né? Pavlograd também teve falta de luz aqui devido a esse ataque russo ontem. Houve outros pontos atingidos aqui, mas nada muito sério no final das contas, né? Continua aqui em Kursk a evacuação dos soldados ucranianos. Essa área aqui, como vocês sabem, não vai ser mantida, né? Os ucranianos vão sair daqui, eles já estão saindo, mas felizmente estão saindo de forma ordenada, sem grandes atropelos por aqui. Já
começa também a preparação para conter os russos aqui na fronteira, evidentemente evitar que isso se transforme numa invasão russa no território ucraniano aqui em Sumi, né? Bom, os ucranianos fizeram um grande ataque com drones ontem, atingiram aqui Volgogrado, grandes explosões de fogo aqui na estação de trem de Sarepta, uma estação de trem, parece que atingiram também a refinaria de Lukoil ali na região, né? Dá para ver aqui as coisas pegando fogo. Aqui do lado de cá, outra visão também, tem um outro vídeo aqui também mostrando a mesma região de Volgogrado, a refinaria de petróleo que tem ali, acabou tendo um incêndio nessa região, né? A gente está falando de Volgogrado, é essa área aqui, tem essa grande refinaria aqui, e também tem a estação de trem que também foi alvejada nessa região aqui com drones, né? Foram 2 ataques, portanto, em Volgogrado. Também em Valuik, os russos também reportam um ataque na área da estação de trem. Valuik é essa bolinha aqui, ó, tá em algum lugar aqui, Valuik. É um ponto muito importante aqui, ó. É um hub muito importante de trens aqui na região de Belgorod, para abastecimento das tropas russas por aqui. Então os ucranianos visaram a estação de trem que tem aqui, essa grande confluência de trens que tem aqui, né? Tá aqui, ó. Na área da estação de trem. Uma excelente notícia, aqui o pessoal tá reclamando aqui que só agora que eles atingiram, isso é perto da Ucrânia, poderiam ter atingido há muito mais tempo, e isso é o principal ponto de carregamento de suprimentos para as forças russas, e particularmente ali em Kupiansk, né? Então estão explicando aqui que realmente, estrategicamente, foi um ataque muito interessante, esse ataque aqui na região de trem, né? O problema de atacar linhas de trem é que é uma coisa de relativamente rápido conserto. A Rússia produz ela própria trilhos de trem, então por mais que tenha sido um dano significativo, é uma questão de semanas até a coisa estar toda operacional novamente, né? De qualquer forma, certamente um ataque interessante isso daqui, que pode indicar algum movimento ucraniano. Bom, a gente teve a informação de que esse Mané aqui, que é um comandante russo, acabou sendo morto ontem em Sudzha, na região lá de Kursk, né? Ótima notícia isso. Outra coisa curiosa é que, enquanto os russos e norte-coreanos estão distraídos lá em Kursk, os ucranianos continuam avançando ali em Pokrovsk, tá? Avançaram mais, liberaram Shevchenko, que é mais uma cidade liberada ali perto de Pokrovsk, uma excelente notícia, né? Outra boa notícia é que a Ucrânia pela primeira vez testou um sistema de mísseis guiados pelo Galileu europeu, né? Vocês sabem, o GPS é americano, ele é o principal usado pela Ucrânia, é o melhor desses sistemas, mas a Ucrânia tem que se preocupar agora com a possibilidade não totalmente remota dos Estados Unidos bloquear o acesso ucraniano ao GPS. Então o Galileu europeu se torna uma opção melhor, e com isso a Ucrânia conseguiu atingir partes ali na margem leste do rio Dnipro, ali em Kherson, né? Ele atingiu Velik Kopani aqui, conseguiu atingir com precisão Velik Kopani é nessa região aqui, ó. Nessa região aqui, e atingiu com precisão uma instalação, um quartel-general dos russos ali na região, mostrando que é viável sim usar esse sistema ao invés do sistema americano, né? Bom, a Ucrânia está produzindo 4 milhões de drones em 2025. Isso aqui é um batch de produção ucraniano apenas. Realmente a produção de drones na Ucrânia está num patamar absurdamente grande, muito maior do que da Rússia, muito maior do que de qualquer país do mundo. E um problema que os ucranianos têm era justamente a dependência da China, porque muitas das peças que eram usadas para a produção desses drones vinham da China, né? E a boa notícia é que a nova iniciativa que está acontecendo visa justamente a independência da China. E já teve um primeiro batch de mais de 1000 FPVs que foram totalmente construídos inteiramente com componentes produzidos na Ucrânia. Ou seja, a ideia é justamente evitar essa dependência da China, porque a China, a gente não sabe, pode ser que se torne até um aliado mais confiável que os Estados Unidos, mas no final das contas sempre existe o risco de não conseguir comprar alguma coisa por lá, né? Agora a Ucrânia está nacionalizando a produção, esse tipo de coisa nessa arma, que é uma arma absolutamente estratégica nessa guerra, é muito importante realmente, né? Bom, é curioso que o pessoal tá todo mundo, as Russettes todas comemorando que retomaram Kursk e coisa e tal, mas até o Notes of a Veteran, é um blogger russo aqui, tá dizendo que olha só, que isso não é uma notícia tão boa assim não, né? A verdade é que nós não deveríamos pensar sobre essa vaga
trégua que está sendo oferecida agora, é o que eu falo para vocês, essa trégua de 30 dias nunca foi séria, né? Assim, é lógico, se a Rússia aceitar, o Zelensky vai aceitar também, não tem como voltar atrás agora. Mas ele aceitou isso exatamente como uma forma do Trump ter como voltar atrás na entrega de armamento e inteligência para a Ucrânia, né? Para ele não ficar totalmente de mãos vazias nessa negociação. O Putin não deve aceitar essa trégua de qualquer forma, está enrolando o Trump, resta saber por quanto tempo que o Trump vai se deixar enrolar pelo Putin, né? E isso não é importante, o que ele está colocando aqui é que as nossas forças em Kursk, recuperaram Kursk, ele é russo, então ele está falando que nós recuperamos e coisa e tal, mas agora essas forças ucranianas que foram liberadas ali de Kursk vão começar a ativamente contra-atacar em outras direções. A gente não deve esquecer que existem reservas acumuladas, que Syrskyi ainda não usou em lugar nenhum e continua armando e treinando elas em preparação para uma campanha na primavera e no verão, né? Nós temos todas as razões para acreditar que as forças armadas ucranianas vão definitivamente ir na ofensiva esse verão. Eu acho que ele tem razão, eu falo isso para vocês. Eu não acho que vai ser alguma coisa agora, mas isso vai acontecer em algum momento. É por isso que o Putin quer tanto um cessar-fogo, mas não um cessar-fogo de 30 dias, ele quer um cessar-fogo definitivo. Para quê? Para evitar essa contraofensiva ucraniana, né? As forças ucranianas na região de Kursk mantêm integridade operacional completa, nenhuma unidade cercada ou de outra forma cortada de rotas de suprimento, ou seja, foi uma retirada ordenada que aconteceu lá. E também, segundo estão dizendo, não há uma ameaça iminente de ofensiva de larga escala do inimigo nas áreas ali de Sumy, né? Embora possam haver pequenas incursões por pequenos grupos inimigos, capacidade operacional é entendida como severamente limitada pela inteligência ucraniana. Então essa é a situação. Ali o Instituto para Estudo da Guerra diz que, olha só, não observou nenhuma evidência que indica que forças russas haviam cercado um número significativo de forças ucranianas no Oblast de Kursk ou em qualquer outro lugar da linha de frente. Ou seja, tudo isso aqui está sendo falado em resposta à frase do Trump. O Trump falou que não, que neste momento tem tropas ucranianas cercadas e que ele vai pedir ao Putin para ter clemência dessas tropas. Cara, olha que absurdo. Não, não tem. Isso aí é propaganda russa, propaganda antiga. Propaganda da semana passada, né? Eu cheguei a falar no vídeo do Semana ao Vivo, semana passada lá, que não tem tropa nenhuma cercada lá em Kursk, né? Houve risco disso? É lógico. Toda vez que você faz um recuo de uma área grande, como foi o caso ali de Kursk, há o risco de cerco, mas isso foi controlado pelos ucranianos, não teve nenhum problema, né? E, bom, uma questão que eu me levantei aqui e que tem muita gente considerando é a possibilidade de que os Estados Unidos combinou com a Rússia para entrega do Oblast de Kursk, né? E lembra, porque os Estados Unidos cortaram a inteligência e munições exatamente no período em que os russos fizeram a contraofensiva. A coincidência dessas duas ações ficou uma coisa muito evidente, ficou uma coisa muito aberta para interpretação, né? É lógico, não dá para saber se teve isso mesmo, né? Ou se o Trump cortou a ajuda de munição e inteligência só para forçar o acordo lá do Zelensky com a Arábia Saudita, mas a coincidência das datas é impressionante, né? Putin não quer parar a guerra sem reganhar o último território russo perdido, né? Para as negociações, para começar, o Trump tinha que permitir que a Rússia retomasse Kursk. Então, ou seja, o Trump ele quer a negociação, mas ele quer a negociação favorável ao Putin. Ele quer que a Ucrânia se ferre completamente nas negociações, né? Então ele queria deixar a Kursk ser retomada pelos russos. Exatamente quando os russos lançaram uma grande contraofensiva lá, o Trump cortou a ajuda militar americana e inteligência. A ajuda militar americana não chegou a fazer tanto efeito, porque no final das contas, até essa ajuda chegar na linha de frente, isso tem um tempo, não causou esse problema todo, né? Mas a inteligência certamente foi um problema, né? Soldados ucranianos reportam algo alarmante. As forças russas em Kursk, de repente, tinham coordenadas precisas das posições ucranianas, tropas logísticas e depósitos de munição. Ou seja, será que, ao contrário, né, não apenas o Trump cortou a inteligência para os ucranianos, como de repente entregou a inteligência para os russos, indicou para os russos onde estavam as tropas ucranianas, exatamente como uma forma de garantir essa saída deles, né? E
A visão aqui do Roman Sheremeta é que o Trump deliberadamente alejou a Ucrânia, permitindo que a Rússia recapturasse Kursk, e agora quer fazer a negociação numa posição de desvantagem para a Ucrânia, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer a partir daqui. Eu, sinceramente, estou muito decepcionado com o Trump, como vocês sabem, né? Bom, o Putin fez o Witkoff, que é o enviado americano, esperar 8 horas na recepção de forma humilhante, porque ele estava tendo outra reunião urgente com o Lukashenko, mais uma vez gastando horas batendo papo e fazendo piada na frente das câmeras, né? Depois disso, o Witkoff entrou para um encontro em que não teve nada discutido, ele não aceitou nada e coisa e tal. Ou seja, dessa forma, o enviado voltou para casa sem absolutamente nenhum acordo com o Putin e com uma lista de demandas impossíveis de serem atendidas, com o objetivo de justamente o Putin não quer uma pausa temporária, ele quer a pausa definitiva, ele quer parar tudo, porque ele sabe que a Ucrânia está armando uma grande contraofensiva. O máximo que ele consegue chegar é nisso daqui. Ele sabe que vai perder terreno agora ao longo de 2025, então ele quer muito que os Estados Unidos force uma pausa nesse momento. A Ucrânia não vai aceitar esse tipo de coisa, né? O Trump, nesse negócio todo, a expectativa do Putin era que o Trump conseguisse forçar o Zelensky a aceitar esse tipo de coisa. O Trump tentou fazer isso, percebeu o backslash, percebeu a revolta interna dos próprios republicanos e não conseguiu fazer esse tipo de coisa, teve que aceitar esse cessar-fogo temporário, né? Enfim, quantas mais vezes o Putin vai ter que limpar o pé nos Estados Unidos, na administração Trump, antes que ele perceba que não se trata de um amigo querendo fazer acordo, é um inimigo. O Putin é inimigo Trump. Aqui, ó, um padrão duplo, né? O Trump diz que não vai aumentar as sanções da Rússia ainda, porque quer atrair a Rússia para conversas de paz, disse o Marco Rubio, né? Só que sancionar o agressor não, né? Sancionar a Rússia para forçar um acordo de paz não, né? Agora, bloquear armas para a Ucrânia para forçar a conversa de paz, imediatamente. Sem demora, né? Isso e proibir acesso à inteligência. E pior, talvez ter dado inteligência para o inimigo para forçar a retirada de Kursk. É possível que o Trump tenha feito exatamente esse acordo com Putin. Não, Putin, você pode retomar Kursk, a gente te dá inteligência para você retomar Kursk, mas você promete que senta para negociar com a gente depois, né? E aí agora o Putin não vai aceitar, evidentemente, não vai ter essa conversa, e no final das contas o Trump meteu o pé pelas mãos, sacaneou a Ucrânia sem conseguir absolutamente nada da Rússia, né? E ainda vem com esse papo aqui de que não, neste momento, milhares de tropas ucranianas estão completamente cercadas pelos militares russos em uma posição muito ruim e vulnerável. Caraca, isso é fake news, Trump. Não teve isso aqui, em momento algum isso aconteceu. Aqui, ó, o Constantino conversa aqui, que ele conversou com os comandantes da 47ª, 8ª e 92ª Brigadas em Kursk, na região de Kursk. Ele próprio conversou com os comandantes para não ter risco de, sei lá, de repente o governo ucraniano está fazendo, né, fake news do outro lado e coisa e tal, e nenhum deles teve grandes pockets de tropa cercada. Podem haver pequenos grupos de soldados que ficaram para retaguarda? Pode haver pequenos grupos de soldados que ficaram na retaguarda. Isso, infelizmente, numa operação desse tamanho, isso pode acontecer. Mas grandes quantidades de tropas cercadas, isso não existe. O número de perdas na cabeça dele é na casa de dezenas. Não chega nas centenas nem milhares. É dezenas de soldados mortos pela retirada ucraniana. Infelizmente, teve mortes, né? E, curiosamente, existe sim um outro grande cerco aqui nesse caso, mas o cerco é de soldados russos. Na região de Torezk, os ucranianos continuam avançando aqui na região de Torezk, os russos não têm mais como suprir as tropas que estão aqui nessa região do Terricon aqui, nesse segundo Terricon aqui, e curiosamente o Trump não lembrou disso, né? Lembrou da fake news russa, mas isso daqui que é confirmado, que tem informações de OSINT mostrando que realmente existe o cerco, ele não falou nada, né? Não foi a única besteira que ele falou aqui do monte de soldados que estão cercados, diz que o Putin respeita a Ucrânia e que o Putin vai receber, e que os Estados Unidos recebeu boas respostas da Federação Russa sobre as propostas de cessar fogo. Não tem resposta nenhuma, eu vou te falar um negócio, é uma coisa que não dá para entender. O que está dizendo o Shakhtarski Josh aqui, ó, eu acho que isso daqui mostra de forma inequívoca, ele está comentando sobre o post do Trump falando que tem tropas ucranianas cercadas, né? Que ele não está lendo os briefings de inteligência, porque isso não é a situação real, né? Ou seja, o pessoal aqui que é ligado à inteligência está dizendo que, olha só, o Putin ele tem acesso às informações de inteligência americana que sabem o que está acontecendo
acontecendo? Ele está deliberadamente ignorando esses relatórios. É por má vontade, ou é porque é capacho do Putin, ou é porque é o agente Krasnov mesmo, a gente não sabe por quê. Mas ele está deliberadamente ignorando a inteligência americana para favorecer os russos, para tentar chegar numa paz que na cabeça dele vai resolver a guerra. Olha só o grau de descaramento, o grau de descolação da realidade. Eu estou falando para vocês, quando você avalia ações de um de um político importante, você tem que lembrar sempre, políticos são idiotas. O Trump está com a mesma carga emocional do Lula. O Lula queria resolver os problemas do mundo para ganhar um Nobel da Paz e coisa e tal. Estava crente que não, porque eu fui preso, então agora eu mereço um Nobel da Paz e coisa e tal, e não sei o que lá. E meteu o pé pelas mãos, só fez besteira, só queimou a imagem do Brasil na Europa, queimou a imagem do governo no mundo inteiro, sem acertar nada. Por quê? Porque o Lula se recusava a condenar o Putin. O Putin é um agressor, não tem outra posição nessa guerra. Aí agora me veio o Trump com o mesmo problema do Lula. Ele está com essa ideia de que ele é o pacificador, ele que vai resolver o problema, ele que quer a paz e não sei o que lá, se comparando com o Churchill. Meu amigo, o Churchill foi o cara que topou, que bancou brigar com a Alemanha nazista, mesmo quando estava em desvantagem. Se tem um Churchill nessa história, é o Zelensky. Não é você não, você está como Chamberlain nessa história. Mas aquele negócio, né? Você sabe, é muito fácil a pessoa se iludir com a própria importância, né? O cara se achar que tá resolvendo um problema grande. Isso daqui é muito pior do que ser um agente Krasnov no final das contas, porque significa que esse cara está totalmente perdido na própria cabeça, no próprio ego dele, né? Enfim, vamos ver quanto tempo vai levar, né? O Políticos, a revista Político, né, que é uma revista sobre política americana, diz que o Trump é um idiota, o Putin é mais esperto e está jogando com o Trump. O Timothy Milovanov discorda disso, mas acho que o argumento é interessante. O Putin está jogando o Trump como ele jogou o Obama, na verdade, né? Porque também é o que eu falo para vocês, é uma ilusão achar que é só o Trump que é particularmente idiota. O Obama também sacaneou a Ucrânia demais em 2014, né? O próprio Biden ajudou a Ucrânia e coisa e tal, mas ajudou a conta-gotas ali, como cuidar, tá aqui a arma, mas não pode usar não, tá? Só pode usar defensivamente, tá? Ou seja, no final das contas, o Putin acrescenta condições, atrasa e mantém dessa forma o controle sobre o Trump. A Político diz, o Trump queria um acordo rápido, mas o Putin sabe que o tempo está do lado dele. O Kremlin sim, vê o Trump, a obsessão do Trump, como querendo fazer esse acordo de paz como uma vantagem que tem sobre ele. É o que explica o ex-diplomata, o Bondarev, né? O Trump está mais preocupado com o acordo do que com a Ucrânia, ou com a justiça, ou com a ética, ou com os Estados Unidos. Porque é o que eu falo para vocês, no momento que você vai ter a possibilidade de um país invadir outro, deixa para lá, fica com as terras e coisa e tal, meu amigo, acabou a paz no mundo. Os Estados Unidos vai ter guerra agora daqui para frente em tudo quanto é lugar, né? Esse é o grande problema na visão da política. Eu tendo a concordar, tá? Eu acho que eles estão certos. O Trump é um idiota, tá focado nessa ideia de ganhar o Nobel da Paz e tá se ferrando nessa história, né? Ou então é o agente Krasnov, é outra possibilidade também. O Ilya Ponomarenko está falando aqui, as pessoas no Kremlin estão rolando de rir e não acreditam das besteiras que o Trump está falando. Nem o pessoal na Rússia leva a sério esse papo de cerco em curso, que eles sabem que isso é propaganda russa. E aí fica o Trump repetindo isso como um papagaio, como um agentezinho remoto aí que pago pelos russos para falar mentira, né? Ou seja, realmente o pessoal não acredita na sorte que eles têm do Trump ter sido tão burro, né? E aqui, o Trump quer se colocar como a chave para acabar com a guerra na Rússia. Só que uma pesquisa no CNN já mostrou que 59% dos americanos duvidam da abordagem que ele está fazendo vai realmente trazer paz, né? É lógico que não vai. A abordagem que ele está trazendo vai só aumentar a ânsia do Putin para invadir mais na Ucrânia, né? Ou seja, os americanos desaprovam a forma com que o Trump está lidando com a situação na Ucrânia, o que é óbvio, que eu avisei que aconteceria. Essa que é a questão. Quanto tempo o Trump vai ter ainda para continuar errando e tentando esse objetivo, que é um objetivo idiota, que não leva a nada? É a grande questão que tem aqui, né? E, de novo, isso está machucando a indústria americana. Eu não vou nem falar mais sobre a queda nas ações, porque até agora está caindo as ações dos Estados Unidos. Eu fiz um vídeo quando tinham caído 4 trilhões de dólares, já está em 7,5 trilhões de dólares de diminuição do valor da Bolsa Americana. Muita gente perdendo sua aposentadoria lá nos Estados Unidos. Está uma coisa trágica por conta das ações absurdas do Trump com tarifas.
Mas não é só isso, é também a questão militar, né? É o que eu falo para vocês. Existe um custo para os Estados Unidos para ser o líder do mundo? Sim, isso tem um custo para os Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, isso dá uma vantagem competitiva enorme para os Estados Unidos. No momento que os Estados Unidos abrem a mão de ser o líder do mundo, ao deixar que a Rússia invada a Ucrânia e coisa e tal, ele perde isso daí. Um monte de aliados estão reconsiderando F-35. A última foi do Canadá, que está cancelando a ordem de F-35, de jatos F-35 dos Estados Unidos, porque, no final das contas, o Canadá tem dois problemas aí, né? Primeiro tem o problema das tarifas, que é um absurdo completo, tarifas do jeito que o Trump está colocando, não resolve nada economicamente, não resolve nada politicamente. Enfim, e também tem a questão de você não confiar nos Estados Unidos. Quem garante que os Estados Unidos não está agora sendo controlado pela Rússia, né? E outra coisa, Portugal também desistiu de adquirir. É importante notar, algumas pessoas falaram que Portugal cancelou a compra. Não, não havia compra ainda. O Canadá cancelou a compra. Portugal não. Portugal estava estudando comprar caças F-35, desistiu disso, de comprar as caças F-35. É mais um revés para as empresas americanas. Isso é mais custo para os Estados Unidos, isso é mais problemas que o Trump está trazendo com essa atitude idiota, que ele acha que vai trazer a paz, mas não vai trazer coisa nenhuma. Ele acha, cara, que vão comparar ele com o Churchill. Meu amigo Trump, você é o Chamberlain, meu amigo, você é o vilão dessa história, né? Que bom. A Rússia continua tendo muitos problemas, o Cazaquistão decidiu suspender a entrega de materiais para uma planta de produção de cromo, e com isso essa planta está parada por falta de material, não tem minas de cromo na Rússia, eles compravam no Cazaquistão, o Cazaquistão não quer mais vender, é um problema para o russo. Cromo é um metal muito importante para uma série de ligas de aço, inclusive coisas militares, né? E o Cazaquistão decidiu não suprir mais para não cooperar devido a novas sanções. Desde o dia 15 de fevereiro, as sanções europeias baniram o suprimento de materiais de minérios, né? E com isso gerou problema para os russos. Já tem uma fábrica parada por lá, excelente notícia. Outra curiosidade, isso é só uma curiosidade, né? Você lembra que o Putin esteve em Kursk, né? Eu falei, não, ele deve ter tido na cidade de Kursk, ele não teria coragem de chegar nem perto do local em Kursk em que realmente estava acontecendo a coisa, né? Mas foi pior do que isso, cara. Kursk, a cidade de Kursk fica aqui. Isso tudo aqui, ó, é o Oblast de Kursk, o que a gente chamaria aqui no Brasil de o estado de Kursk, né? E a invasão acontece nesse ponto aqui, né? A capital do Oblast é essa cidade aqui de Kursk. Eu falei, pô, ele deve ter vindo aqui em Kursk. É longe pra caramba do lugar. Não, meu amigo, ele foi aqui, ó. Ele foi na pontinha, ele foi quase fugindo, ele quase botou o pezinho assim na fronteira ali, ó. Igual quando o MBL foi na Ucrânia também, que botaram o pezinho na fronteira do lado assim, saíram de lá imediatamente, né? Cara, assim, impressionante, cara, o medo do pessoal de ir perto da linha de frente. Realmente é atitude de covarde mesmo. O Trump e o Putin são covardes em última análise.